Bom, pessoal, nós vamos falar agora sobre lugar geométrico. O que vem a ser lugar geométrico? Vamos à definição? Aqui, ó. Dizemos que um conjunto de pontos é um lugar geométrico quando todos os pontos desse conjunto, e apenas eles, têm uma certa propriedade. Bom, não entendi muito bem. Como é que é isso? Vamos ver um exemplo? Então vamos ver um exemplo. Olha só. Eu considerei um ponto O e uma distância D. De início eu considerei que essa distância mede 2, né? 2 unidades. Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou construir, vou pegar essa distância D, fixar aqui no ponto O e vou marcar todos os possíveis pontos. Vamos comigo? Então eu marquei esse ponto A, perfeito? Agora eu vou continuar do mesmo jeito, ó. Eu vou marcar um outro ponto aqui e vamos indo. Eu vou marcar todos os pontos possíveis, ó. Eu vou marcar um terceiro ponto, eu vou marcar todos os pontos possíveis. Bom, o que acontece quando eu vou marcando todos esses pontos? Ora, à medida que eu vou marcando todos esses pontos, o que tem os pontos que eu estou marcando? Eles têm todos a mesma distância do ponto que eu fixei lá, certo? Então, todos os pontos que eu marquei aqui, eles têm a mesma distância de um ponto fixo, perfeito? Essa é a propriedade de todos esses pontos que eu estou marcando. Bom, como que é o nome desse conjunto de pontos? Esse conjunto de pontos se chama circunferência. Então, eu vou dizer que circunferência é um conjunto de pontos que tem a mesma distância de um ponto fixo. Perfeito? Esse ponto fixo vai se chamar centro e a distância desse ponto fixo até os outros pontos vai se chamar raio. Perfeito? Então vamos a mais um exemplo. Olha só. Considerei uma reta R e um segmento de medida D. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse segmento de medida D e vou colocar aqui na minha reta R. Vamos comigo? Olha só. Coloquei ali, mais uma vez. Veja que o perpendicular significa que esse segmento forma com a reta um ângulo de 90 graus, tá? Mais uma vez, eu posso colocar na parte de cima, por exemplo, e também posso colocar na parte inferior. Vamos comigo colocar na parte inferior? Ó, vamos lá. Colocar todos os segmentos na parte inferior. Muito bem. E aí, gente, o que acontece com todos esses pontos que eu marco aqui? Se eu ligar todos esses pontos, eu tenho o quê? Uma reta lá em cima e uma reta aqui embaixo. Perfeito? Então, esse conjunto de pontos aqui, em relação a esse outro aqui que eu formei, é chamado par de paralelas. Então, par de paralelas é um lugar geométrico. Bom, vamos a mais um exemplo de lugar geométrico. Olha só. Pontos equidistantes dos extremos de um segmento. Então, é assim, eu vou marcar pontos que têm a mesma distância dos extremos de um segmento. Vamos lá? Então, eu vou marcar um ponto A e um ponto B, construir um segmento. Perfeito? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou marcar um ponto C, que está no meio de A e de B. Esse ponto é chamado ponto médio e as medidas são iguais. Eu peguei um segmento de 14 centímetros, então cada lado vai ser 7 centímetros. Ok? Maravilha. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar pontos que têm a mesma distância de A e B. Já tem o ponto C. Vamos a mais um? Olha só, esse outro ponto aqui, ó. Essa distância é 9,42. Essa também. Então eu vou marcar esse ponto daí. Perfeito. Vamos a outro. Pegar uma distância maior. Ó, a distância de A até C, 12,86. Aqui também, 12,86. Vou marcar esse ponto. Perfeito. Agora eu vou marcar um outro ponto. Vamos para o outro lado. 7,72. 7,72. Eu marco outro ponto. Perfeito.
Gente, o que acontece quando eu ligar todos esses pontos que eu estou marcando? Vamos ligar esses pontos? Olha só. Estou ligando esses pontos e estou formando uma reta. Sabe como é que é o nome dessa reta? Essa reta se chama mediatriz. Tá? Então, o que vem a ser? Por que ela é a mediatriz? Por que ela recebe esse nome? Tá? Porque ela tem, todos os pontos têm a mesma distância dos segmentos, dos extremos do segmento dado. Então, todos os pontos da mediatriz têm a mesma distância dos extremos de um segmento dado. Perfeito? Maravilha. Aí eu vou chegar para vocês e vou dizer o seguinte, olha só. Vamos pensar nesse triângulo MBC. Ó, a gente já sabe que MB é 7, que a gente já tinha marcado o valor dele, né? Que MA também é 7. Então, duas medidas iguais. Essa medida é igual a essa. E esse segmento MC vale para os dois triângulos. Então, vocês concordam que esses dois triângulos são triângulos congruentes? O triângulo AMC e o triângulo BMC. Então, eles são congruentes. Perfeito. Pelo critério lado, lado, lado. Bom, então se eles são congruentes, esse ângulo aqui é um ângulo de 180 graus, quanto que vai valer cada um dos pedaços aqui? Cada um desses aqui vai ser 90 graus. Muito bem. Então, se eu tenho 90 graus para cada lado, então esta reta forma um ângulo de 90 graus, então ela vai ser perpendicular. Então, a mediatriz de um segmento AB é a reta perpendicular ao segmento no seu ponto médio. Tranquilo? Show! Não esquecer, né? Então, o que vem a ser mesmo um lugar geométrico? Então, o lugar geométrico é um conjunto de pontos que tem a mesma, onde eles e somente eles têm uma certa propriedade. Perfeito? Então, eu coloquei aqui, ó. Dizemos que um conjunto de pontos é um lugar geométrico quando todos os pontos desse conjunto, e somente apenas eles, têm uma certa propriedade. Muito bem. E aí, nós vimos alguns lugares geométricos importantes. Vamos recordá-los? O primeiro lugar geométrico que a gente viu foi a circunferência. Por que a circunferência é um lugar geométrico? Veja só. Todos os pontos da circunferência têm a mesma distância de um ponto dado, que é o centro. Tá? Então, esse ponto dado é o centro e essa distância é o raio. Perfeito? Muito bem. Essa circunferência é o primeiro lugar geométrico. Depois, nós falamos sobre o par de paralelas. Vamos lembrar por que o par de paralelas é um lugar geométrico? Então, o par de paralelas é um lugar geométrico porque eles têm a mesma distância de uma reta dada. Então, a distância da reta R1 a R, da R2 a R é a mesma. Então, nós temos um par de paralelas. Então, a distância de RR1 é igual à distância de RR2, que eu chamei de K. Então, elas são paralelas. Perfeito? Então, esse é o lugar geométrico chamado par de paralelas. Muito bem. E o outro lugar geométrico é a mediatriz. Por que a mediatriz é um lugar geométrico? Lembra? A mediatriz, porque os pontos da mediatriz, eles têm a mesma distância, né, dos vértices de um segmento. Então, eu vou colocar aqui, ó, olha só, um segmento AB, né, ponto médio, a mesma distância de A e de B, e um ponto X, de modo que a distância de X até B seja igual a de X até A. Usei até a mesma simbologia. Um tracinho aqui para esse, dois tracinhos e três tracinhos. Então, essa é a mediatriz. Tá? E o nosso terceiro lugar, nosso quarto lugar geométrico é o par de bissetrizes. Por que um par de bissetrizes é um lugar geométrico? Veja bem, porque se eu tiver duas retas concorrentes, né, a distância, eu pego pontos, a distância de esse ponto P, a distância TR e a distância TS é a mesma, distância de P até R,
é igual à distância de P até S. Então eu vou ter um par de bissetrizes. A gente provou que os ângulos são congruentes. Tranquilo? Muito bem.